Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Culto hoje gravado, não preciso mais explicar, mas não vai faltar nem palavra, nem oração. A palavra de hoje, eu já vou pré-anunciar, a palavra de hoje eu já ministrei nessa semana mesmo, na igreja no Parque Paulista, a convite da pastora Isabel, na igreja do pastor Amarildo, e perguntando para o Senhor o que eu ia pregar hoje, o que eu ia falar hoje, o que nós íamos conversar hoje. A leitura é a mesma, o tema é o mesmo, mas é interessante, né, as mudanças que o Senhor faz. Por isso que a palavra é viva, é a mesma escrita, e Deus ele transforma o entendimento, ele renova o entendimento, coisa maravilhosa. Mas antes de entrarmos na palavra, eu sempre começo do começo, ficou até repetitivo isso, mas é a verdade. Dízimos e ofertas. Dízimo e oferta é uma questão simples. Muita gente complica, muita gente fala, outros falam que é só Antigo Testamento, agora não tem mais, outros falam que Jesus isso ou aquilo. Dízimo e oferta é amor e fidelidade a Deus. Pronto, simples assim. E eu falo sempre que se você ama, você é fiel. Você é fiel porque ama. Simples, né? Simples. Não é uma barganha, não é uma troca, não é um investimento, não é uma aplicação, não é uma cobrança. É amor e fidelidade. Então tome em sua mão dízimo e oferta. Se você não tiver nada em sua mão, participe da oração. Devolva, entregue na igreja que você faz parte. Se não faz parte de nenhuma, visite, e onde o seu coração fica tranquilo, ali é o seu lugar. Mas fidelidade a Deus é de coração, não é de endereço. Feche os seus olhos, erga sua mão, tendo ou não alguma coisa nela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, sabemos que na nossa vida o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso, meu Pai, colocamos diante do Senhor dízimo e oferta. Pai amado, com amor e fidelidade, nós cumprimos a nossa parte, porque o Senhor sempre cumpre a parte que lhe cabe. Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, as nossas mãos que trabalham e produzem. E olha, Pai, por aqueles que estão desempregados e procurando trabalho, procurando emprego. Abre portas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da nossa conversa hoje é vitória. Todos nós sabemos, todos nós queremos. Vitória é uma coisa que é procurada nesse mundo. Vitória é ter êxito, ter sucesso, sair vitorioso, sair por cima, ganhar. Em resumo é isso. Mas nem sempre para Deus a vitória é individual de um só. Nem sempre a vitória para Deus é uma coisa de um indivíduo. E a gente vai entender isso. Lá em Atos capítulo 9, muitos conhecem, fala sobre Paulo. Eu já falo sempre quando eu toco ou quando eu cito Paulo, eu tenho uma paixão imensa pela obra de Deus na vida e através da vida de Paulo. Coisa maravilhosa. Lá em Atos 9, vamos ler comigo. Se você tem aí a Bíblia, pegue. Se você não está com ela agora aí, abra os ouvidos e o coração. Está escrito assim: E Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas,
a fim de que se encontrasse alguns do caminho, os crentes, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Deixa eu só baixar aqui a leitura. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Teve vitória, não teve, nessa passagem? Teve êxito, teve sucesso, não teve? Saulo, olha quantas mudanças para melhor nessa passagem. Saulo, Paulo, ele era perseguidor violento e feroz dos crentes em Jesus. Ele prendia, jogava na prisão, consentia e concordava com a morte. Ele era complicado, terrível, mau. Pediu carta, pediu autorização, pediu autoridade para poder chegar aonde fosse, e indo para Damasco para prender os crentes. Perto de Damasco, o Senhor falou com ele. E olha a mudança. Quando o Senhor chama ele, ele já reconhece: Senhor. Ele já reconhece. Olha que coisa extraordinária. Na hora em que ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Olha que coisa extraordinária. E aí vem outra coisa. O Senhor responde para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não falou: Eu sou Jesus. Por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo quem me ama? Por que você está perseguindo quem me segue? Saulo perseguindo a igreja, perseguindo os crentes, estava perseguindo o próprio Senhor. Coisa extraordinária. E aí continua. Quando ele se levanta, ele está cego. Foi levado, guiado pela mão até Damasco. Ficou na casa de Judas, na rua direita. E lá em Damasco tem essa rua ainda. Depois quem quiser pode pesquisar.
E a parte mais fantástica, extraordinária e que nos traz uma mudança, e aí nós vemos a vitória mesmo, foi quando Deus chama Ananias. E Ananias até tentou argumentar, mas Senhor, ele é homem mau, ele prendia todo mundo e aqui ele vai fazer a mesma coisa. Nas entrelinhas foi isso que Ananias falou. Eu sei quem é, eu sei a história dele, quanto mal ele tem feito. Mas o Senhor falou: Ananias, vai. E Ananias foi. Simples assim, não é? Simples, simples. Simplesmente o Senhor falou: Ananias, vai. E ele foi. É uma coisa tão extraordinária que não precisou. Não precisou. Olha, se você não for. Olha, se você. Olha. Resumindo assim, Atos 9,15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Atos 9,17, e Ananias foi. Pronto. Ele obedeceu a Deus e foi. Creio eu que no coração ele deve ter pensado: bom, eu vou até lá, vou fazer oração e vou ser preso. Era isso que Paulo fazia. Foi para isso que ele foi para lá. Mas ainda assim, Ananias foi. Obedeceu a Deus. Olha que coisa extraordinária. E a palavra registra que quando ele entrou, fez a oração, ele colocou as mãos, Paulo voltou a ver e foi batizado. Meu irmão, minha irmã e você que ouve e vai assistir. Depois que Paulo foi batizado, ele passou a ser o maior missionário desse mundo. Andou todo mundo ali conhecido. Onde ele pregava, nascia uma igreja. Coisa extraordinária. E a palavra se cumpriu. Ele vai ver como é sofrer pelo meu nome. Toda a pregação que Paulo fez, ele apanhou. E até coisas piores, apedrejado, preso. Toda a pregação. Mas ele nunca parou. Nunca parou. Vitória, não? Vitória. Um homem que estava cego recebeu oração, voltou a ver, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, autoridade e poder do céu. E ainda saiu e começou a pregar em todo lugar a Cristo Jesus, o Salvador, confirmando na Escritura, no Antigo Testamento, mostrando para todo mundo pelo Antigo Testamento: esse é Jesus, o Cristo. Coisa extraordinária. Mas lembra do começo da nossa conversa? Não é só isso para Deus, não é a vitória de um só. É a vitória de Paulo, então, porque voltou a ver, foi batizado e passou a ser um pregador e missionário? Não. Pregando em Corinto, lá em Atos 18, o versículo 6, a parte B, a parte final dele, fala assim: pregando e as pessoas não crendo e não dando valor. Atos 18, 6 fala assim: e desde agora parto para os gentios. Paulo, que teve vitória de voltar a ver, de receber a misericórdia do Senhor, ser batizado, ser pregador, missionário, ele fala assim: agora eu vou pregar para quem não é judeu. Agora eu vou pregar para quem quiser ouvir, para todo mundo que quiser ouvir, eu vou pregar. E a palavra do Senhor chegou até nós, porque Paulo se lançou em favor de quem não era judeu. Ele foi e pregou aos gentios, que são não judeus.
E a palavra veio até nós, porque um dia Paulo teve vitória e todos nós recebemos vitória. E olha o início de tudo, a obediência de Ananias. Então entenda, vitória na sua vida, vida pessoal, vida profissional, vida financeira, vida amorosa, saúde, tudo vem da obediência a Deus. Tudo vem da obediência a Deus. E nós aprendemos quem é Deus, o que Ele fala na Bíblia. Nós aprendemos os planos de Deus, os projetos de Deus na Bíblia. Tudo está na mão do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. E é isso que nós temos que entender. Se nós queremos vitória na nossa vida, em todos os ramos dela, obediência a Deus. Simples assim. Porque Ananias obedeceu. Paulo teve vitória na vida dele. E nós temos vitória na nossa vida, porque nós conhecemos a palavra. Porque naquele glorioso dia, Paulo falou assim: eu vou agora pregar para todo mundo que quiser ouvir. Quem não é judeu, qualquer pessoa. E isso chegou até nós. Meu irmão, minha irmã, é o Senhor. Importa obedecer a Deus e não aos homens. O que está na palavra é muito simples. É só a gente ler e viver. Só que sem saber não tem como. Então se dedique, aprenda a palavra, obedeça a palavra de Deus. Confira na palavra toda a pregação. Confira na palavra. E você vai ter vitória em tudo. Em tudo. E a maior delas, posso falar? É a salvação e morar no céu. Todo o resto, tudo que existe nessa terra, que parece vitória, não se compara a viver eternamente no céu. Amém? Vamos para a oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Pai amado, agradecemos ao Senhor que tem cuidado de nós até este momento. O Senhor tem nos concedido sim vitórias, mas nós podemos desfrutar de todas e da maior delas, obedecendo ao Senhor. Pai amado, então olha para cada um de nós, para o nosso coração. Se porventura temos um coração rebelde, revoltoso, Pai amado, tranquilize e acalma nosso coração. Nos abre um entendimento para que possamos ver que o Senhor tem em Tuas mãos todas as coisas. Que a vitória que procuramos na nossa vida, em qualquer ramo, está na obediência ao Senhor. O Senhor sempre, sempre quer o melhor para nós. O Senhor fez tudo para melhor para nós. Senhor, então cuida da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Senhor, que nós possamos entender que obedecer ao Senhor é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a ter a obediência ao Senhor como centro da nossa vida. E Pai amado, tem misericórdia. Cura, Senhor, todos os enfermos, doentes, acamados. Senhor, cura em nome do Senhor Jesus Cristo todos aqueles
que precisam, que necessitam de saúde. Olha por aqueles que estão desesperados, tristes, angustiados. Tem misericórdia dessas vidas. Visita, Senhor, a vida de todos esses que assistem e vão ver com tua paz, tranquilidade e amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até o próximo culto. Paz seja com todos. Glória a Deus, glória a Deus.